Eu não sou contra as tecnologias, nem poderia ser, e acho que ninguém é, porque as tecnologias por si não são boas ou más. Mal é o uso que se pode fazer e que, neste caso, fizeram realmente com as consequências que foram assistidas estarrecidamente por toda a sociedade brasileira. Quando a mentira se põe a serviço dos ódios, as consequências são muito pouco humanas e, principalmente, nunca serão democráticas. O ódio era um veneno, não é, ministro Flávio Dino? Conversamos sobre venenos, em que se dizia, não adianta você tomar e querer que o outro morra. Agora, aquele que se acha tomado deste veneno do ódio pode contaminar sem precisar sequer se apresentar ao outro pela singela via de uma disseminação que, como se fosse efetivamente um tóxico gravíssimo posto numa caixa d'água de desumanidades distribuída a todo mundo, é sorvida sem que a pessoa nem se dê conta dela. Esta gravidade da contaminação das mentiras digitais voltadas a finalidades, o ministro relator fez referência a um populismo digital, acho que é mais grave do que isso, porque o que nós vimos foi a busca de uma destruição não apenas material, mas de toda a simbologia que sustenta a confiança no processo democrático, na dinâmica democrática de uma sociedade que acabava de passar por uma eleição na qual o eleitorado fez a escolha. Aos que votaram e não conseguiram que os seus candidatos fossem eleitos, aos que votaram e o seu voto acabou formando a maioria. Isto é a democracia. Não é o regime político, a forma de convivência na qual quem ganha aceita o resultado. Democracia é quando quem perde aceita o resultado e sabe que haverá de continuar lutando e que haverá espaço, ainda que ele seja minoria no momento, para que ele convença e se torne maioria no momento subsequente da história. Não é quem ganha que dá demonstração de democrata. Todo mundo que está no poder se afirma democrata. Eu nunca vi o mais louco dos tiranos afirmar que governa sem Constituição, ainda que seja só pro forma, só para fazer de conta, e que ele não seja um democrata. Mas democrata não é quem sabe ganhar, é quem sabe perder se foi pela forma legítima, e neste caso foi, estava demonstrado, e a tentativa de minar a confiança democrática da sociedade no que foi construído lentamente, a duras penas, constitucionalmente, por gerações de brasileiros para vencer as ditaduras, e não foi um nem outro período que nós tivemos, foi muito mais do que isso na história brasileira, e que a gente superasse um estado de instabilidade política, social, que o Brasil viveu, e não faz tanto tempo assim. Isto tudo leva realmente à gravidade do que se põe como as mentiras digitais, que viralizam com facilidade, que são em volumes absolutamente estarrecedores, inéditos na história, que tem uma velocidade que impede a pessoa de pensar e que, pela forma de propagação e pelo rebuscamento da elaboração, guardam verossimilhança que levam facilmente as pessoas a crerem naquilo que não existem e a não pensarem naquilo que ela mesma, a sociedade, compôs para que existisse. Então, este núcleo desempenhou, ou alega-se que ele teria, como um todo, pelos 7 denunciados, sobre os quais hoje tiveram seus comportamentos esmiuçados na denúncia e que nós aqui estamos examinando, este papel, que não é um papel menor, que não é de só menos importância, que não é de pouca gravidade e que não é sem violência. O primeiro problema não foi só o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi quando explodiu aquilo que foi sendo devidamente planejado, executado e, como não se conseguiu por outras vias, e nós vimos um dezembro extremamente tenso para quem estava nas instituições, especialmente no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, como imagino que tenha sido para os que, Vossas Excelências, por exemplo, ministro Flávio Dino, que estavam, depois das eleições, na situação de composição e de transição de um governo para outro, mas foi um dezembro muito tenso, como tinha sido para nós, agosto, setembro, outubro, novembro, tensíssimos, né, ministro Alexandre, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como foi para nós
não é, ministro Fux? O setembro em que Vossa Excelência dormiu neste tribunal como presidente, com sniper e tudo mais, porque não se sabia o que poderia acontecer, ou seja, não foi um dia, aquele foi o dia em que houve uma explosão material provocado por pessoas que queriam a destruição. Mas a materialidade delitiva e pelo menos indícios de que este grupo, cada um deles com sua conduta devidamente descrita, e que foi também aqui demonstrada à saciedade pelo ministro Alexandre, que podem ter contribuído ou que podem ter ensejado as práticas e que pode ter fortalecido e garantido essas práticas, me parece devidamente demonstrado, razão pela qual, senhor presidente, eu estou votando no sentido de receber a denúncia